Uma limitação frequentemente observada no uso de propriedades para comunicação entre componentes React envolve cenários em que nós temos muitos componentes dentro da nossa aplicação. A limitação está associada ao fato de que, para fazer a comunicação entre componentes em diferentes lugares da árvore de componentes do React, necessariamente nós precisamos passar as informações como propriedades entre múltiplos componentes que interconectam os componentes que devem ser atualizados. Nesse cenário especificamente, o nosso objetivo, no cenário de aplicação da temática da aula, envolve a comunicação do componente search_bar com o componente product_table. No entanto, para implementar a comunicação entre esses dois componentes, necessariamente nós precisamos passar propriedades entre os componentes filterable, product_table e o componente também app. Nesse cenário, nós temos uma comunicação entre esses dois componentes que não fazem uso das informações que estão sendo passadas entre eles. Esse também é um cenário que caracteriza uma aplicação React relativamente simples, com poucos componentes. No entanto, nós temos cenários em que nós teríamos muitos mais componentes e a comunicação de informações, de dados, pelas propriedades dos componentes, teria que ser passado entre, às vezes, 10, 20 componentes que não vão fazer uso direto dessas informações. Só para ilustrar ainda um outro cenário dessa limitação, vamos considerar esse exemplo de código em que nós teremos três componentes: o componente parent, o componente child1 e o componente child2. Esses três componentes eles vão ser organizados de forma que o componente parent, ele é o componente pai de todos, ele vai ter um componente filho, o child1, e o componente child2, ele vai ser filho do componente child1, caracterizando uma hierarquia ali entre os componentes. O ponto a ser destacado nesse exemplo de código é que nós temos um dado, uma variável de estado do componente pai, que deve ser refletida nos componentes child1 e no componente child2. E a passagem dessa informação entre todos esses componentes envolve necessariamente a passagem de uma propriedade entre eles, de forma que alterações na variável de estado do componente pai vão ser refletidas nos componentes filhos, no componente child1 e no componente child2, sendo que a forma de comunicação dessas alterações de variável de estado estão relacionadas à passagem de parâmetros, de propriedades entre os componentes, com os valores das variáveis de estado. Nesse cenário, ao clicarmos no botão do componente parent, vai ser disparada uma alteração do estado count. Essa variação do estado count vai ser refletida no componente parent, gerando uma re-renderização desse componente. Essa re-renderização vai atualizar o valor de propriedade passado para o componente child1. Então, ele vai atualizar o componente child1 em contrapartida, e o componente child3 vai ser atualizado por causa também dessa atualização do valor da propriedade do child1. Nesse exemplo, todos os componentes fazem uso da variável count. No entanto, existem cenários em que potencialmente o componente child1 não faria uso dessa variável, desse estado count, dessa propriedade. E nesses cenários, independentemente, o componente child1 precisaria receber esse valor para passar ele para o componente child2. Senão, essa informação não seria propagada para o componente child2, caracterizando justamente o cenário que nós mencionamos anteriormente, em que o componente intermediário ele precisa conhecer a informação e passar ela para o componente mais baixo na hierarquia, senão a aplicação não vai funcionar da forma como nós esperamos. O React ele implementa o conceito de API de contexto para tentar simplificar a implementação desses tipos de cenário. A API de contexto, ela considera a definição do que nós chamamos de um contexto de componentes React.
Nesse exemplo aqui, a definição do contexto ela acontece dentro do nosso componente parent, que é o componente pai da aplicação. Para isso, nós utilizamos a função React createContext, que vai definir uma variável de contexto. Essa variável de contexto, nós vamos inserir ela como um espaço de contexto definido entre todos os componentes filhos do componente parent. Nesse caso, o contexto ele é definido dentro do trecho de código JSX de um componente, do componente parent, com a chamada do countContext, que foi definido, .provider, que representa um provedor de valores de contexto que devem ser passados para os componentes filhos do componente onde ele foi definido. Nesse cenário especificamente, observem que o provider ele está compartilhando o valor da variável count, que é uma variável de estado do componente pai. De forma representativa, essa chamada do .provider ele vai definir um contexto de forma que todos os componentes inseridos dentro desse provider vão poder fazer uso das variáveis passadas dentro dessa variável de contexto. Internamente, essa variável de contexto ela está definido um valor que vai ser armazenado e que pode ser compartilhado entre os múltiplos componentes da aplicação. Sendo que nesse cenário, nós estamos definindo como único valor o valor da variável count. Cada um dos componentes filho pode acionar e utilizar os valores definidos do contexto por meio do hook do React useContext, passando como parâmetro o countContext definido anteriormente. A partir do valor retornado por esse hook, o valor de contexto, cada um dos componentes filho pode fazer uso do valor compartilhado no contexto, de forma que não é necessário fazer a passagem desse valor por propriedades. Em cenários de aplicações mais complexas, se nós tivéssemos múltiplos filhos entre o componente parent e o componente child1 ou o componente child2, nós não precisaríamos passar esses valores como propriedade. Dessa forma, o uso de contexto ele tem como objetivo tentar simplificar essa passagem de valores entre os componentes, sendo que componentes que não fariam uso desse valor não precisariam acionar o hook e não precisariam ter sua implementação acoplada à lógica desse valor. Para exemplificar um cenário de implementação um pouco mais elaborado, um pouco mais parecido com o exemplo de lista de produtos que nós tínhamos anteriormente, vamos considerar a implementação de uma aplicação utilizando React, de forma que essa aplicação vai permitir a inserção e a remoção de produtos de uma lista de itens, como a interface que está sendo apresentada. Nessa interface, nós teríamos um formulário com um input que permitiria a inclusão de novos itens dentro da nossa aplicação. E para cada um dos itens inseridos dentro da nossa aplicação, nós apresentaríamos eles em uma lista não ordenada e cada um deles também teria um botão de remover, que ao ser clicado, ele removeria aquele item da lista de itens. Para implementar esse mecanismo, nós poderíamos ter um componente geral, que seria o componente listItems, que tem acesso a todos os itens armazenados dentro da nossa aplicação. Dentro desse nosso componente listItems, nós poderíamos ter um componente form, que representaria o componente do formulário de inclusão de novos itens na nossa lista. E adicionalmente, dentro do nosso componente listItems, nós poderíamos ter múltiplos componentes item, sendo que cada um desses componentes item representaria um dos itens inseridos dentro da lista. Sendo que, observem que no componente form nós teríamos o botão de adicionar, que quando fosse clicado, dispararia a inclusão de um novo item na lista, sendo que
Quando esse botão fosse clicado dentro do componente form, nós precisaríamos disparar uma atualização de um estado no componente list items, que inseriria um novo item dentro da lista de itens. Da mesma forma, para cada componente item, nós teríamos um botão de remover, que quando fosse clicado, deveria disparar a remoção de um item da lista de itens, definidas como estado dentro do componente de list items. Para fazer essa implementação, vamos utilizar um contexto de itens que deve ser compartilhado entre todos os componentes na hierarquia de componentes da nossa aplicação. Esse contexto de item, basicamente, ele vai ser criado com a chamada do createContext e vai ser definido o provider desse contexto dentro do nosso componente listItems. Esse componente listItems, observem que ele define um conjunto de estados, que seria o estado que representa a nossa lista de itens, e ele implementa também duas funções. Uma função de adicionar novos itens na lista e uma função de remover itens da lista. Ambas as funções vão ser definidas como variáveis de contexto dentro do nosso provider de contexto da nossa aplicação. O objetivo dessa implementação é compartilhar o uso das chamadas de adicionar itens e de remover itens a todos os componentes filhos do nosso componente listItems, de forma que cada um dos componentes item e cada um dos componentes form da nossa aplicação poderiam fazer uso dessa lógica definida no nosso componente superior de forma direta, e também sem a necessidade de passagem de propriedades entre qualquer elementos ou componentes intermediários da nossa aplicação. Nesse contexto, vai ser definido o valor com as funções de adicionar e remover os itens. E os nossos componentes itens, que representam os itens da nossa aplicação, poderiam acionar esse contexto utilizando o hook useContext, passando como parâmetro o items_context, que foi definido dentro do nosso componente, e poderia fazer uso das chamadas definidas dentro dessa variável de contexto, que nesse exemplo aqui seria a chamada de remove. A partir daí, dentro desse item, poderia existir um botão que acionaria a chamada da função remove, que remove o item da lista de itens dos componentes superiores. É importante observar que esse é um cenário de comunicação utilizando contextos, que tem como objetivo simplificar a passagem de propriedades entre os componentes. Ele vai disparar uma atualização no componente listItems, que vai propagar essa atualização para todos os componentes filhos, dada a alteração da variável de estado dentro do componente listItems, por meio da chamada da função definida dentro do contexto da nossa aplicação. Da mesma forma, dentro do nosso componente form, nós poderíamos utilizar o hook de contexto, de useContext, para recuperar o contexto da aplicação. E dessa vez, esse contexto poderia ser utilizado para disparar a chamada de adicionar novos itens na nossa lista. Tudo isso recuperado do contexto definido na nossa aplicação. Novamente, tentando simplificar a implementação de passagem de informações entre múltiplos componentes.